Vamos ver, o Haddad, tá achando? Vai, Haddad, fala aí. A quem eles agora vão se apresentar para a sabatina e eventual aprovação dos seus nomes, que serão indicados hoje. Nossa, a Folha foi hoje, hein, Pedro? Foi República. osso, hein? De maneira que eles não darão entrevistas a meu pedido em respeito aos senadores. Serão sabatinados pelos senadores e, portanto, depois disso, uma vez empossados, vão respeitar os protocolos internos da instituição. Então, estão apresentados, vieram comigo de São Paulo para cá, para esse fim. Eu gostaria de estar presente no anúncio, por isso que eu pedi um tempo também para que eu tivesse presente. E na sequência, a gente abre para perguntas sobre Banco Central ou sobre outro assunto do interesse de vocês. Eu termino por agradecer o Dario, que está sempre presente, agradecer o Paulo Pichetti e o Rodrigo Teixeira a disponibilidade, desejar a ele sorte no Senado e, uma vez aprovado, sorte no Banco Central. Tá bem? Não. Tá bem. Oi, bom dia, ministro. Aqui Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar sobre a questão da meta zero, né? A declaração do presidente Lula sobre a meta foi interpretada por parlamentares, como pelo mercado também, como um comando para a mudança dessa meta. E foi falado... Ele já tá com a carinha pau lá, né? Ele já tá com a carinha já revoltada já, né? Já tá metendo o cosplay do Bolsonaro aí já no cercadinho, né? Olha lá. A cara dele de indignado já. Também até um constrangimento para o senhor, no sentido de indicar que a meta não é factível. Eu queria saber se foi discutida com o presidente Lula uma mudança nessa meta, se na sua visão essa declaração do presidente gera impacto negativo sobre a tramitação das medidas no Congresso e se vê uma disputa com a Casa Civil sobre esse tema também, por favor. Tá. Olha, a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é se apegar aos fatos que foram levados ao conhecimento do presidente e que já foi dado ao conhecimento de vocês, mas não custa enfatizar que isso tem impressionado o presidente à luz da trajetória do... Quando nós demos a público o marco fiscal, isso foi em março desse ano, né? Tanto o arcabouço quanto as metas e tudo mais. O que o presidente se preocupou é com aquilo que eu vou contar para vocês que está acontecendo, né? Eu tenho dito desde julho que a arrecadação vem sofrendo por uma série de fatores, né? Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros, e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, como vocês sabem. Mesmo quando o faturamento se mantém, e vocês sabem que o PIB está crescendo esse ano acima das projeções de mercado, mas mesmo quando o faturamento das empresas se mantém, mas você tem o efeito sobre a rentabilidade das empresas, isso está afetando a arrecadação desses dois tributos importantes, um dos quais diretamente relacionado ao FPM e ao FPE. Razão pela qual os prefeitos e governadores bateram a porta do Ministério da Fazenda buscando reposição dos repasses que foi garantido pelo presidente da República semana passada com a sanção da lei complementar que garantia um aporte adicional de repasse para que não houvesse descontinuidade de serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde. Então, assim, mano, antes de colocar, ele tá colocando, tipo, o contexto, assim, né? Mas beleza, ministro, é tipo assim, quando você lançou o arcabouço fiscal e quando você colocou aquela meta, todo mundo já falou esse contexto, ó, esse cenário que você está colocando aí é o cenário se tudo der certo e ainda vir um bônus, aparecer do nada um bônus no meio do caminho, tá ligado? Só que, mano, o imprevisto, ele é previsto, porque acontece toda vez, então, mano... Ninguém faz um orçamento achando que tudo vai dar certo, tá ligado? E vai vir um marciano e vai ajudar. Ninguém faz orçamento desse jeito, mano. Ninguém sério faz. Com exceção de você. Aí agora você tá falando pra gente aqui, não, mano, teve percalços no caminho. Tudo não deu certo, como eu falei que ia dar. Não veio o marciano e ajudou a gente. Ministro, você jura? Você jura pra gente que não foi assim? O quadro não foi pintado igual você falou que seria? Pô, tá. Só que a gente já sabe disso desde fevereiro. Tá de sacanagem, velho. Então vocês acompanharam isso.
Só que eu quero trazer para vocês duas questões que não estão no radar da imprensa, apesar de ser objeto das minhas declarações há muito tempo, e que remontam a decisões que foram tomadas em 2017, uma pelo Supremo Tribunal Federal e uma pelo Congresso Nacional. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, primeiro em relação ao Congresso Nacional, a Lei Complementar 160. Né? Vocês sabem que a Lei Complementar 160 tem um dispositivo que alterou uma outra lei e que abriu uma brecha enorme para as tais subvenções. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema. A medida provisória 1185, ela corrige essas distorções. Portanto, tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite ainda às empresas abater da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados e, para além dos incentivos fiscais dados pela União, por exemplo, no âmbito da região da Sudene, que é incentivada, como todos vocês sabem, e cujos benefícios estão mantidos. Não obstante isso, o abatimento da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda da pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano, e eu fiz até uma pequena confusão numa declaração que eu dei semana passada, imaginando que o número que eu vou repetir dizia respeito à projeção de 2024, e não, diz respeito à projeção de 2023. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano, desse dispositivo, é de 200 bilhões de reais. E? Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017 e que foi derrubado, esse veto, pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que, de 2017 para cá, saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidado 149 bilhões em 2022. Mas você não sabia disso Então, quando você fez a previsão? Você não sabia disso quando você fez a previsão? Vamos ao conhecimento do presidente esse problema. Para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. Aí o presidente falou assim, não, eu vou gastar meu capital político para aprovar meu advogado lá no STF, em vez de aprovar isso aí, é isso? Por que que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção? A segunda questão que eu quero trazer a público, já mais de uma vez fiz isso, mas vocês precisam informar as pessoas sobre o que o presidente da República, com o que ele está tendo contato. Que diz respeito à decisão do STF, também de 2017, uma decisão por 6-5, que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Tá? Eu vou dar um dado para vocês, que eu tomei conhecimento semana passada e levei ao conhecimento do presidente da República antes da sua declaração de sexta-feira. Uma empresa de cigarro, uma empresa... F. Philip Morris. Se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. Agora vejam vocês do que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro. Ele, quando comprou o maço de cigarro, ele pagou o PIS/COFINS. A empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal. E a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa, que não pagou pelo tributo. Recolheu em nome do verdadeiro contribuinte, que é quem comprou o produto. E que Nós estamos o falando... Kiko? O que tem a ver com isso aí que está sendo dito? O que tem a ver isso com o déficit zero que você prometeu no começo do ano? No arcabouço fiscal, e não só prometeu, colocou um dispositivo de penalidade no Brasileirinho se você não cumprir a promessa que você mesmo fez. Não entender isso aí, né, gente? Ele fez aquele arcabouço fiscal, aquela merda, aquele pedaço de cocô. Aquilo ali é um pedaço de cocô, velho. Aliás, o pedaço de cocô que a gente faz todo dia no vaso sanitário vale mais do que aquele arcabouço fiscal. Você fez o arcabouço fiscal, já sabendo de tudo isso, ou não, pelo visto, né? Tá dando desentendido agora. E dentro desse arcabouço fiscal, você prometeu o déficit zero no final desse ano. Se você não conseguiu o déficit zero,
Nós, brasileirinhos, vamos sofrer uma punição que é não poder investir no que a gente precisa. É isso. Tá, agora chega o senhor, seu chefe, falando assim, ó, a gente não vai cumprir não, aquele que o tonto prometeu. Ué, mas como assim? Aí chega aí, ô tonto, você não prometeu que ia dar, tonto? Não, mas tem coisa lá de 2017, coisa e tal, mas por que você prometeu então, tonto? E o pior de tudo é que na época que você tava prometendo, tava todo mundo falando, ô tonto, não dá não. Não dá não, tonto. Isso aí que você tá pedindo é demais, tonto. Não vai dar isso aí não. Não, vai dar, você tá batendo o pé falando que vai dar. Até a sua par, a Simone Tebet falou lá, ó, você tá soltando a granada no seu próprio colo. Você tá falando que vai dar o negócio, tá todo mundo já aceitando que não vai dar, e você tá falando que vai dar porque você é tonto. Tá agora com a sua tontice aí. Falando de muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo do ICMS e estão não só do corrente, como fazendo a conta de todo o recolhimento feito de 2017 para cá. Tá. Essa é a razão pela qual as estimativas que nós tínhamos de receita para este ano não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo com o PIB crescendo. Então vocês erraram na conta, é isso? Vocês erraram na conta, que isso é igual de 2017, vocês erraram a conta de 2023. Vocês erraram na conta. Então, o que o presidente constatou, porque é uma evidência com base nos números, ninguém aqui está omitindo a informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas serem saneadas, de alguma maneira. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo desde dezembro do ano passado. Todas as minhas declarações vão no sentido de recuperar a base fiscal do Estado, corrigir a erosão fiscal do Estado. Então, o presidente, que comemora, como todo brasileiro, os dados de desemprego que estão caindo, os dados de geração de emprego do CAGED, os dados do PIB desse ano, 3 vezes superior ao estimado no começo do ano, está preocupado com essa outra dimensão que é fundamental para que as coisas... Esse comentário aqui é muito bom. Mesmo viajando e fazendo cirurgia, Lula viu um erro que Haddad, depois de 10 meses do cargo, não tinha percebido. A Sara comentou aqui, ó. A Sara comentou. Basicamente, ele queria arrecadar algo que o STF tinha já dito que era inconstitucional em 2021. ICMS na base do PIS/COFINS. É isso. E o Lula vai reverter decisões do STF. Segurança jurídica é muito boa, o investidor adora. Se encontrem. Gente, ele tá fazendo todo o discurso para proteger os titulares da dívida pública. A culpa é do Congresso, mas ele opera apenas em favor da ampliação do repasse dos juros das dívidas aos bancos. Tem que resolver isso aí. Então, esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso, coisa que eu tenho feito, inclusive, aqui no Ministério da Fazenda. Ele quer estar presente às próximas reuniões, que eu tenho feito aqui na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses 2 temas centrais. Decisão do STF, sobre base de cálculo do PIS/COFINS, que está produzindo efeitos até hoje, e o veto que foi derrubado da Lei Complementar 160, que é objeto de uma correção, que é a medida provisória 1185, que o presidente Lira, informado da situação, tomou a decisão de indicar os membros da comissão especial para apreciá-la. Então, nós estamos levando ao conhecimento de vocês uma situação herdada. Mas culpa do Bolsonaro e do Temer. Culpa do Bolsonaro e do Temer. Esse é o meta. Fiz cagada. Tá rolando cagada aí. É culpa do Bolsonaro e do Temer. Que está tá bom. produzindo efeitos
deletérios sobre o orçamento público, que precisam ser corrigidos. Então, é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir essa semana. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos 3 poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Os 3 poderes precisam estar cientes do que está acontecendo, porque esses 4 bilhões e 800 que vão ser pagos, na verdade, porque quando você desconta do imposto, de fato você está pagando. Ele não entra na conta de precatório, ele não fica nem visível no orçamento público. Como é um dinheiro que deixa de entrar, vocês não conseguem sequer se apropriar do que está acontecendo. Mas e aí? E aí? E o déficit zero que você prometeu? Vai rolar, não vai? Então, essa é a conclusão. Essa foi a pergunta. Vai rolar ou não vai? Depois de todo esse lero-lero aí, vai rolar ou não? E nós queremos que a sociedade conheça esses números. Porque ela tem um impacto muito expressivo nas contas públicas. Salve, Thiago. Já vi, tem corte aí também no canal. Só que não tava Eduardo Moreira quando tava com a Canalice rolando lá, não. Foi uma decisão que impactou. E se vocês recuperarem as matérias publicadas naquela ocasião, quem entende do assunto já havia alertado para o problema. Mas as coisas se perdem no tempo. Só que a decisão tem efeitos diferidos no tempo. E alguém tem que lembrar o que aconteceu, até para indicar caminhos de como resolver esse problema grave que foi herdado. Então nós estamos aqui da maneira mais transparente possível, tanto em relação à presidência quanto em relação à sociedade, explicando as razões da nossa preocupação. Porque isso poderia ser um precatório, estaria na conta do calote que foi dado. Mas está fora. Está fora daquela conta. Porque é uma dedução que é feita pelo próprio contribuinte, a partir de uma decisão judicial que concede a ele o direito de dedução. E aí vocês não ficam sabendo. E eu repito, quem está recebendo esse valor não é quem pagou o imposto. É Philip Morris. Porque quem pagou o imposto foi quem comprou a mercadoria, foi o consumidor. E não é ele que está recebendo de volta. É quem? Philip Morris. Então também aí tem um enriquecimento sem causa das empresas. Tamir, isso é pior do que ele está dizendo. Se ele disse que o dinheiro não saiu das empresas, mas está saindo, quer dizer que não só não está sendo arrecadado, como vai ser restituído no IR. É a farra, né, Júnior? É a farra é a farra da burguesia. É a farra da burguesia. Eles cobraram na ponta, recolheram para a Receita e agora vão receber. A pergunta não responde, né, velho? Então, se ele não tivesse preocupado, é uma condicionante muito forte. Lula saiu para precificar o déficit antes de dar merda. A mando do Haddad. Ainda, a culpa é do Geraldo Alckmin, coordenador da transição. A questão já existia quando o arcabouço foi elaborado. Total. De volta um imposto que foi cobrado do consumidor e que não foram elas que pagaram. Elas só repassaram para a Receita Federal. Então, é um problema. Isso é uma questão, de novo, de 2017, as duas decisões, veto e decisão judicial, são de 2017. Só que os efeitos se prolongaram no tempo e está tendo uma repercussão muito grande esse ano. E eu preciso levar ao conhecimento do presidente. Em março, nós não tínhamos. Aliás, nenhum governo de 2017 para cá se preocupou em resolver esse problema. Nenhum dos dois que antecederam este governo. O problema existia desde 2017 e ninguém endereçou. Só que ele foi erodindo a base fiscal. E nós estamos aqui para resolver. Até porque não há tempo. Que bom que vocês estão aí para resolver, né? Que bom que vocês estão aí para resolver. Ah, bom, entendi. Tá bom. É porque os governos anteriores foi trocado, né? O povo brasileiro, isso aí não tá bom não, trocar agora. Aí vocês candidataram, então deixa que eu arrumo. Agora vocês estão aí, vocês estão jogando a culpa no governo anterior. Mas isso a gente já sabe, velho. A gente já sabe, já trocou por causa disso. Vai trabalhar, velho. Enchendo linguiça não, vai trabalhar. Conversando fiado não. A partir do momento que a gente colocou a questão fiscal de novo na ordem do dia, coisa que não está na ordem do dia há 10 anos, né? Há 10 anos. Dilma. Ninguém acompanha o resultado primário no país. Dilma. Agora que a questão está na ordem do dia, porque é um governo que quis colocar na ordem do dia,
nós precisamos olhar para trás e ver o que nós estamos herdando para resolver. E não é um problema de fluxo, é um problema de estoque. Eles pagaram com ministérios e a Caixa Econômica Federal esse arcabouço. Tem mais essa ainda, né? Farra da sonegação de imposto, farra dos juros bancários, farra do calote da Previdência e para a população só os impostos, juros altos e exploração do trabalho. Somos roubados nas duas pontas. Total, Fatos, total. Essas decisões. É fluxo e estoque. Porque no caso do PIS/COFINS, a decisão do Supremo não foi dali para frente. Ela se aplica também aos 5 anos que antecederam a decisão. Então, é grave se vocês recuperarem as matérias que vocês fizeram à época sobre esse assunto, vocês vão ter muitas informações que vocês próprios conseguiram para Machiste. entender o que está se passando. Agora, a determinação do governo é resolver. Não é escamotear o problema, é resolver o problema. Eu falei, presidente, o tamanho do problema independe da nossa vontade, porque ele já existe. Não, tudo isso é 4 e pouco bilhões só? 4,6 bilhões? Vai resolver o problema? 4,6 bilhões? 4,6 bilhões? Agora, a determinação para resolver vai depender de nós. Nós herdamos. Vocês criaram um arcabouço fiscal. Elaboraram. Compraram metade do parlamento para aprovar. Aprovaram e fizeram merda. Apresentarmos soluções, como estamos fazendo desde o começo do ano. Está aí a MP 1185, que não estava no radar de ninguém. Nem na lei orçamentária, nem no anexo da lei orçamentária constava a renúncia fiscal da lei complementar 160. Só queria lembrar isso, porque vocês acompanham o anexo da lei orçamentária e sabem a renúncia fiscal, lei por lei. Da lei complementar 160, havia uma omissão. E essa omissão era a maior de todas. Então, nós estamos simplesmente dando transparência para o que está acontecendo e buscando uma solução para o problema. Mas a gente só quer saber se vai ser ou não, mano. É só isso. Vai ser ou não, déficit zero. Que você prometeu. É só isso. Senão a gente vai ser punido no arcabouço fiscal que você criou. É só isso que a gente quer saber, velho. Não quer ouvir história triste, não. É isso. Qual é a solução? Nós vamos sentar com os líderes do Congresso, vamos conversar com os presidentes das casas. Eu tive o privilégio de jantar com o ministro Barroso para tratar dos temas fiscais que estão no STF, que ainda não foram julgados, para verificar se a gente faz uma agenda com o Supremo para corrigir essas distorções, pelo menos para frente. Mas o fato ainda é que não, nós vamos Luan. precisar enfrentar essa dificuldade. Então, ninguém aqui está afrouxando nada, ninguém aqui está querendo contornar nada, ninguém aqui está querendo omitir informação. Muito pelo contrário. Se tem uma equipe que escarafunchou esse orçamento atrás de problemas para resolver, foi essa equipe aqui do Ministério da Fazenda. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nossa, é pica mesmo, hein, Haddad? Rapaz do céu, você é pica, hein, velho? Rapaz, tadinho dele, história triste, tá trabalhando demais. Para encontrar saídas justas para o problema que foi herdado. Porque também no passado, não tão longínquo... Eu acho que ele não deve nem tá comprando mais 2 livros por dia na Amazon, né? Eu acho que não tá tendo tempo mais, né, pra fazer a compra de 2 livros por dia na Amazon. Era fácil, você aumentava a alíquota de imposto. E acabava com o problema. Quanto precisa mais? 1% do PIB? Aumenta. 2%? Aumenta. E nós estamos querendo fazer a coisa de maneira correta. Dá muito mais trabalho. Porque para aumentar a alíquota, é uma votação só. É uma votação só para aumentar a alíquota. Nós estamos querendo trabalhar projeto a projeto para corrigir essas distorções. Quantas leis já foram para o Congresso? Quantas ainda irão? Mas é um esforço que, na minha opinião, faz justiça ao cidadão. Faz. Teve governo que aumentou 6% do PIB, a carga tributária, numa penada. Tá. Aumentava a alíquota de PIS e COFINS, resolvia. Nós, até na reforma tributária, colocamos Por que lá... vocês não aumenta dos super ricos? Aumenta do super rico, mano. Taxa lucros e dividendo, taxa herança acima de 20 milhões. Taxa, pode meter. Pode taxar, velho. Só taxa. Fica com receio, não. Só taxa, velho. Oxi. Só taxa pra pegar esse dinheiro aí. Bora. Uma cláusula para dizer que os impostos vão ter que respeitar a média dos últimos anos de arrecadação e assim por diante. Então, isso dá muito mais trabalho. Mas é um trabalho, né, que demonstra preço pela justiça social e a justiça tributária. Eu repito, seria muito mais fácil resolver isso numa... A FIC dele.
Mente muito, mente demais, velho. Nossa senhora, velho. Caraca, bicho. Esse dia tava falando pra minha esposa aqui, esse bagulho ficar mentindo, político mentindo é foda, velho. Folha de São Paulo, 29 de outubro de 2023. Benefícios e brechas reduzem tributação do lucro das empresas em quase 50%. E estudos do FGV e da USP também rebate argumentos sobre isenção de dividendos. O número coloca em xeque um dos principais argumentos utilizados para justificar a isenção de imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos por essas empresas e seus acionistas. A afirmação de que esse benefício seria compensado por um imposto corporativo mais elevado do que em outros países. A conclusão fazem parte do estudo Alíquotas Efetivas e Incidência de Imposto de Renda Corporativo, elaborada pelo Observatório de Política Fiscal do FGV, IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e pelo MAD-USP, Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, com o apoio da organização social samambaia.org, mantenedora da república.org. A diferença entre a alíquota prevista em lei e percentual efetivamente pago é explicada pela existência de benefícios fiscais e práticas de planejamento tributário que reduzem a carga dessas companhias, além da evasão fiscal e das decisões judiciais que afetam o pagamento de tributos. Né? E mente, vai mentindo e vai mentindo e vai mentindo. Vai, Haddad, mente mais um pouquinho aí no seu novo cercadinho, novo método cercadinho, vai. Não é nada. Numa lei só. Uma MP resolvia todo o problema fiscal. Mas talvez fosse afetar a vida das pessoas em geral. Então nós estamos procurando calibrar as decisões de uma maneira que dá mais trabalho, mas corrige distorções tributárias importantes. É disso que nós estamos falando, é disso que o presidente falou. O presidente ficou muito impactado com o que ouviu semana passada. Nós levamos os números para ele. Esses números que eu estou divulgando, esse caso exemplar de quase 5 bilhões de reais que terão que ser pagos, devolvidos, né, para uma única empresa. Né? De novo, de um tributo que não foi pago por ela, que foi recolhido por ela em nome do consumidor, que foi quem pagou o tributo. Tudo isso foi levado à consideração do presidente. Felipe Morta. O presidente tem sensibilidade social. Legaliza as drogas e tira do tráfico. Já estão fazendo isso com o cassino mesmo? Público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. O trabalho dele é perguntar pra você que tá falando, pô. Como é que é o nome da empresa? Fala aí. Ele tiltou lá, ele tiltou com a jornalista, né? Sabe, Eduardo, sobre a taxação dos super ricos, eles vão passar as taxas para as empresas. Quem vai pagar? A gente é ilusão de taxar... Hã? Quê? O quê? Sobre a taxação dos super ricos, eles vão passar as taxas para as empresas. E quem vai pagar? A gente é ilusão essa taxação ser boa para quem é pobre. Vai passar a taxação? É lucro, mano. Vai taxar lucro. Lucros e dividendos. Fez toda a operação, essa operação gerou um lucro, esse lucro eles tiram no final do ano como lucro de dividendos com imposto zero. É isso aqui que vai taxar. Como é que vai passar isso para... Repassar isso para quem? Entendi não, Eduardo. Valeu pelo superchat, tamo junto, mano. Eu respondi dizendo que nós levamos à consideração do presidente o que está acontecendo com a arrecadação, porque a arrecadação não está acompanhando E falei para eles, falei para o presidente que nós temos várias alternativas, antecipar medidas que seriam tomadas em 2024, nós podemos... tem uma programação da... Se eu mandar tudo o que precisa para o Congresso Nacional sequer é capaz de digerir as coisas que estão sendo encaminhadas. Você veja o fundo exclusivo e o fundo offshore. Mandamos para a medida provisória. Caiu a medida provisória. Tivemos que mandamos em maio. Lá vem ele. 1º de maio. A medida provisória caiu. Tivemos que mandar um projeto de lei com urgência constitucional, repactuar alíquotas para poder passar. E ainda falta o Senado. A subvenção é outra coisa. São 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? É disso que nós estamos falando. Né? Querido, isso, o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024,
e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. Nem encaminhou ainda? Ah, tá de sacanagem. Você nem encaminhou? Montou, acabou sem identificar o problema. Depois, no meio do caminho, identificou que tinha um problema. E não mandou nem o negócio ainda? Tá taxando o Congresso? Não mandou nem um projeto lá pro Congresso aprovar ainda? Ah, tá de sacanagem, né, Haddad? Tá de sacanagem, né, velho? Caraca, é incompetente na ida, incompetente na volta? Caramba, é incompetente no trabalho e no retrabalho é incompetente também? Conversando fiado e não nem elaborou o negócio ainda pra mandar pro Congresso? Ah, pelo amor de Deus, hein, Haddad? É sacanagem. Em outubro, negão. Em outubro, tá trabalhando desde outubro do ano passado, comemorando aniversário de 1 ano aí de eleito. Pô, eleito não que você não é eleito, né? Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, velho. E tá falando que tá trabalhando 7 dias, 24 horas, tá trabalhando errado. Dá férias. Dá férias pra galera aí. Tem que dar férias. Entra você de férias, Haddad. Entra você de férias sem hora pra voltar. Igual o Netflix. Esse arcabouço fiscal tá com cara de kit gay. Tá com cara de kit gay. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Tá. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu Você é ortodoxo. Não é porque você é ortodoxo, resumido, né? que me critica. Fala, pô, o Haddad está virando. Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos Vai fazendo. taxar rico? Não, taxar rico não dá, né? Inventa o imposto do rico. Não, aí não. Aí não. Aí a Faria Limer me quebra. Aí como é que eu vou fazer reuniãozinha na Globo News pra tocar violão? Aí como é que eu vou pedir conselhos, né? Lá na Faria Lima. Não tem como se eu taxar os caras. Fica difícil, né? Nós estamos repondo aquilo que foi perdido. 2024 ou 2026 tem campanha aí, né? Como é que é? Se eu taxar os caras, como é que vai ser financiado minhas campanhas? Fica difícil, né, velho? Fica difícil, né, Haddad? Dificulta demais o rolê, né? Foi erodido. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, Sabe enquanto churume? ministro da Fazenda, Churume gourmet. vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, essa é a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não estou fazendo algo, então não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma Tá ideia. achando pobre e aliviando pra rico. Aí você tá fazendo, né? Enfiando o teto de gasto no nosso lombo e aliviando pros seus parça. Porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir agora. E não responde a pergunta da jornalista, né? E não responde. Não responde, tá bravo com a jornalista e vai. Político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. Mas você precisa do Congresso o quê? Você falou que nem mandou medida ainda. Você falou que nem mandou medida. Falou que vai conversar com o Lula pra ver qual medida vai mandar. Prometendo déficit zero no acabouço fiscal e se não cumprir, quem é punido é nós. É banana comendo macaco mesmo. Não é possível, cara. Tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. É isso. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira, então a gente precisa saber do compromisso do governo nesse momento com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? E aí? Querida, E depois uma pergunta. Só... Eu já te Sim falei. ou não? E a segunda tem um prazo, porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Eu vou... Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. Então, o prazo é até amanhã. O governo pretende fazer uma mensagem Essa modificativa, semana, alterando a meta eu do ano que soube, vem? hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas.
E a meta? Tá mantida ou não tá mantida? Caraca, só fez uma pergunta simples. A meta que você prometeu tá mantida ou não tá mantida, caramba? O presidente tá falando que não e você falou que sim. E aí? Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da República. Isso pra gente saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro na meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua. Não é a meta, ninguém tá preocupado com a sua meta, não, meu filho. Tá preocupado com a meta do governo. Seu chefe falou que não. Você tá falando uma coisa, seu chefe tá falando que outra. E aí, qual que vale? Seu chefe tá te dizendo, você reviu, o que que é? Acho que todo mundo é idiota, velho. Acho que todo mundo é idiota. A Haddad com essa mania de achar que os outros é idiota é foda, mano. A meta de superávit A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos Isso não importamos. interessa, mano. Você prometeu déficit zero e você colocou uma punição se você não cumprisse no povo brasileiro. Agora você tem a obrigação de falar pro povo brasileiro, ó, vocês vão ser punidos sim porque eu não vou conseguir, ou não, vocês não vão ser punidos porque tá mantido o que eu falei. Ninguém tá preocupado com a sua opinião, não, Haddad. Ninguém tá preocupado com a sua opinião, não. Tá preocupado com o que você faz ocupando um cargo público que tem consequências na vida do povo. Ninguém tá preocupado com a sua opinião, não, sua opinião de bosta. Ninguém tá preocupado com o que você pensa da vida, não. Ninguém se importou com as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números. Por isso que foi trocado o governo, colocou você. E você, como governo, falou que vai ter meta zero. E agora o seu chefe falou que não vai ter. E agora a pergunta é essa, vai ter ou não vai ter meta zero? Quem tá falando mentira, quem tá falando a verdade? Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui. E continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. Estou falando de uma coisa que aconteceu 6 anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. Ok? A situação é desafiadora. Eu não tô, nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas. A próxima é 1185. O presidente Lira já se comprometeu com ela. Cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcela Aires da Reuters aqui. Perdão. Eu já pedi para a Receita reprojetar à luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo. Ela não consegue, conforme eu disse, você tem que abrir... Então responde que não sabe, caramba. Ó, não sei. Não sei. Prometi lá zero. Agora tem esse BO aí que eu não tinha visto na época, porque incompetência é nossa, tá? Agora eu tô pedindo pros pessoal refazer o cálculo pra ver se a gente vai conseguir chegar, ou se existe alguma forma de a gente conseguir chegar nesse zero, ou se não. Se o presidente tá correto na fala dele. Beleza? Não sei a resposta agora. Pronto. Só falar isso. Não precisa ficar tiltando com o jornalista. O jornalista tá fazendo o negócio dele. Por incrível que pareça, o jornalista tá fazendo o trabalho dela. Quer perguntar pra você, que é o responsável. Praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está abatendo da base de cálculo do tributo. Uma fortuna, e você tem que saber por que isso está acontecendo. Ministro, eu insisto na colega dos meus... É isso, dos não é meus... uma coisa que está declarada, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Oi, ministro, bom dia. Marcela da Reuters, eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, Tá ministro. tergiversando mesmo. Só fez uma pergunta simples. Da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, Obrigado, ministro, do mercado Nossa, sobre meteu o cercadinho mesmo, hein? Deixou a mulher falando sozinha. leniência do Banco Central em relação ao combate...
Taxou mesmo, hein? Cercadinho 2.0. Ué? Como é que a gente vai ouvir? Como é que a gente vai ouvir? Eu nem tá perdendo nada, né? Não tá perdendo nada, né? Tá de sacanagem, viu, Haddad? Você tá de sacanagem com a minha cara, viu, velho? Tá de sacanagem, viu, mano? Ou na moral, né, velho? Haddad é um intancável, né, mano? Nossa senhora. E pior que, mano, devia ter votado nesse cara, governador de São Paulo, pelo menos estaria aqui, fazendo só cagada aqui em São Paulo. Eu devia ter votado nele. Eu devia... Desculpa aí, brasileirinhos. Do resto do país. Desculpa aí, velho. Os paulistas falharam com vocês, cara. Os paulistas falharam com vocês, velho. Em vez de deixar essa bula aqui, fica aqui, velho, só estragando São Paulo. Vai estragar o Brasil inteiro, não. Fica aqui só estragando o paulista. Duro. É duro, velho. É duro. Foi duro. Pô, esse seria o beta, velho. Esse seria o beta. É a desculpa fácil. Daqui a pouco ele põe a culpa no Collor do FHC. Se prepara que 2026 é Haddad presidente. Vou lá pra reunião, porque pobre não pode sair e deixar os outros falando sozinho. Haddad mostrando seu enorme ego. Meu Deus do céu. Tá aí, gente, o corte. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal. Que canalice, velho. Nossa senhora, velho. Eu tenho certeza que o paulista odeia o Haddad porque ele meteu ciclovia pela cidade toda com esse bom humor dele. Aí é foda. Aí é foda, hein? Aí é foda. E aqui, ó, ainda não acabou aqui ainda não, ó. Tá lá, o Padilha teve que ir lá falar, ó lá. É o Padilha? Ó o Padilha. Vai ser derrotado. Quem continuar especulando de que não tem sintonia entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad, vai perder dinheiro de novo. Já fizeram isso no começo do ano. Louco. Quem especula financeiramente vai perder dinheiro. Louco. Quem especula politicamente vai ser derrotado politicamente. A plena sintonia Eita. na política econômica conduzida pelo ministro Achou Fernando Haddad, renda porque é a fixa. política econômica do... As ideias desses caras, mano. As ideias desses caras, velho. Na moral, mano. As ideias desses caras, velho. Ô, mano, na moral, velho. Que acabou, mano, sério mesmo. Não acabou, não, não. Acabou sim. Não acabou, não, não. As ideias do governo federal, mano. Meu Deus do céu, velho. Que circo, cara. Que circo. O circo está armado e os palhaços somos nós. Ai. Presidente Lula, o esforço sempre de combinação da responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal é uma marca do presidente Lula. E ele insiste junto aos seus ministros, vai insistir junto aos líderes no Congresso Nacional, que nós vamos continuar se esforçando para que essa combinação exista entre responsabilidade socioambiental e responsabilidade fiscal. Eles mesmos criam o circo e eles mesmos depois metem o louco falando que alguém tá taxando eles, né? Eles mesmos criam o circo. Um vai lá, fala que o déficit vai ser 0. Depois vai o presidente, o chefe daquele um lá, fala assim, não vai ser não. Não vai ser não que o mercado tá cobrando coisa. Mas presidente, o mercado tá cobrando... O mercado tem todos os defeitos do mundo, mas esse aí ele não tem não, porque ele não cobrou porra nenhuma disso aí. Cobrou porra nenhuma disso aí. Vocês que inventaram essa merda que acabou fiscal. Foi vocês que inventaram. Aí agora vem o outro doidão e fala, não sei, o presidente tá falando lá, mas eu falei outra coisa e eu vou manter o que eu falei. Aí, velho, agora o da Civil fala que os outros tá especulando isso, ó. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, vocês mesmo criam confusão e vocês mesmo querem ficar botando culpa nos outros, caralho. Dono da patetada, pateta demais, velho.